saudamos todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Podem tomar assento, irmãos, por favor. Glória a Deus. Enquanto nossas crianças e adolescentes eles estão indo para a sala para também receber a ministração da palavra de Deus, eu quero convidá-los a ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, de 19. Salmos de 19, versículo de número 7 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos nesta manhã, eu já estive compartilhando ela aqui na Quigala e orando ao Senhor. Eu entendi que essa era uma palavra para nós meditarmos juntos nesta manhã. Eu vou ler várias referências bíblicas, vários textos. Eu não sei se talvez vai dar tempo dos irmãos abrirem juntos, mas eu gostaria muito para nós absorvermos o máximo possível da palavra de Deus esta manhã. Livro do Salmo de 19, versículo 7, sentadinhos como todos se encontram. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 14. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e nos guardar a grande recompensa. Quem pode expurgar, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que lhe são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de pensar com os irmãos, de meditarmos juntos a respeito do que está no versículo 13, que o salmista ele ora para que Deus o guardasse da soberba, porque a soberba ela tem sido a causa de muitos poderosos. A soberba, o orgulho, é o pecado mais antigo do mundo. Ela seduziu Satanás para rebelar-se contra Deus. E a consequência dessa rebelião foi a queda de Lúcifer, Isaías capítulo 14, versículo 12. Através da soberba, a serpente enganou Eva, Gênesis capítulo 13, versículo de número 5. E cada coração humano é suscetível a este abominável pecado. O que é soberba ou orgulho? Soberba ou orgulho é um conceito exacerbado acerca de si mesmo, ou um sentimento de superioridade em relação a outras pessoas. E no versículo 13, nós encontramos o salmista orando para que Deus o guardasse deste sentimento tão devastador. Esse sentimento, esse conceito exacerbado acerca de si mesmo, este sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. E como é que Deus vê o orgulho? Como é que Deus vê a soberba? Vamos em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 4. Um pouquinho à frente, vamos ver como Deus, Ele vê
este sentimento. Provérbios 21, versículo 4, Deus o vê como pecado. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então este sentimento diante de Deus é pecado, o orgulho, a soberba. Voltemos agora em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e o versículo 17, a parte A, e nós vamos ver como Deus olha para esse sentimento. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas, na minha tradução, revista corrigida, essas 6 coisas aborrece o Senhor. Mas no original, essa palavra aborrecer significa ser odioso ou odiar. Portanto, essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª a sua alma abomina. E no início do versículo 17 está os olhos altivos. Deus, ele odeia este sentimento no coração humano. Provérbios capítulo 16 e versículo 5, se você puder me acompanhar. 16:5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Aqui abominação é uma coisa repugnante, uma coisa abominável para o Deus Criador dos céus e da terra. Todo altivo de coração, ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Vamos em Isaías capítulo 2, versículo 12, para ver como Deus ele olha para este sentimento. Isaías capítulo 2 e o versículo de número 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. A soberba, ela caracteriza supremamente o diabo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 6, Paulo ele vai falar a respeito do neófito, para que não ensoberbecendo incorra na condenação de Satanás. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 5, os irmãos podem abrir. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 5. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então aqui nós vimos alguns versículos de como Deus vê este sentimento. Ele é pecado, Deus abomina, e é uma característica suprema do diabo, e foi a causa principal da sua queda. Isaías capítulo 14, versículo 2, e 1 Pedro 5,5, Deus ele resiste ao soberbo. Eu gostaria de ver com os irmãos algumas características de uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa soberba. Primeiro, uma pessoa orgulhosa, ela encontra muita dificuldade para admitir as suas limitações, porque ela tem um conceito exacerbado acerca de si mesmo. Então ela vai ter muita dificuldade para encontrar e reconhecer que ela tem limites. Segundo, ela pode sofrer com o fato de não saber pedir desculpas.
por causa deste conceito elevado acerca de si mesmo e ver o outro como inferior, então pode ter muita dificuldade na vida para reconhecer e pedir desculpas. Terceiro, ele não admite que está errado e não reconhece que não consegue realizar determinado empreendimento. É muito difícil uma pessoa assim. E o que é mais triste é que uma pessoa orgulhosa, ela não consegue perceber a sua própria condição. E esse sentimento ele é tão sutil que sempre vai ser mais fácil nós identificarmos o orgulho no outro do que em nós mesmos. E cultivar esse sentimento no coração, ele vai trazer consequências devastadoras para a pessoa. Abra comigo em Provérbios, capítulo 16. Eu acho que é um texto muito conhecido dos irmãos. Provérbios 16, versículo 18. Eu gostaria que todos nós abríssemos, solteiros, casados, solteiros, aqueles que aspiram ao ministério, o episcopado. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Aqui o preceder é que vem antes. Então, antes da ruína, antes da vergonha, antes da humilhação, vem a soberba. E antes de uma queda, vem um espírito altivo. E nós podemos ver essas palavras de maneira exata em Daniel capítulo 5, livro do profeta Daniel capítulo 5, e o versículo de número 18. Aqui vai ser uma leitura um pouco mais extensa, mas eu faço questão de fazer a leitura para os irmãos. Daniel capítulo 1, nós encontramos Daniel e seus amigos fazendo firme propósito no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Deus concede graça diante do eunuco. Capítulo 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho, escapa-lhe o sonho, ele quer matar todos os sábios que não têm a revelação. Daniel convida seus amigos para orar. Deus revela o sonho para Daniel. Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor daquela grande estátua, no capítulo de número 2. No capítulo de número 3, então, Nabucodonosor ele constrói uma grande estátua, e aqueles que não adorassem seriam lançados na fornalha. Os irmãos conhecem o texto. E aí os 3 jovens são lançados, Deus se manifesta e os salva. E no capítulo 4, Nabucodonosor ele tem um sonho de uma grande árvore. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dê os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, lhe farei saber da sua interpretação. Aqui no capítulo 5, Belsazar, ele está dando um banquete para os seus maiorais. Ele manda trazer os vasos, tecidos que foram trazidos de Jerusalém, e eles começam a beber vinho. E aí então uma mão escreve na parede, e aí o rei ele fica muito temeroso. No versículo de número 6, quando ele vê aquela mão escrevendo na parede, não tem interpretação, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Aí então
Daniel, ele é chamado para dar a interpretação daquelas palavras que foram escritas na parede. Ó rei, versículo 18: Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Vejam, foi Deus quem deu a Nabucodonosor toda a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. E a quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba. O que nós fizemos a leitura em Provérbios 16, 18, os irmãos lembram? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O coração de Nabucodonosor se exalçou, e o seu espírito se enterneceu em soberba. Aí aconteceu a queda. Foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Os estudiosos dizem que ele reinou por 43 anos, mas esse período ele esteve ausente do governo. E a ausência do governo, a causa foi esse sentimento, a soberba, o orgulho, a arrogância do seu coração. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus é o Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos dos homens. E novamente, a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazzar, sabendo de todas essas verdades, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, tendo o conhecimento de todos estes fatos que aconteceram com Nabucodonosor, seu pai. Belsazzar não humilha o seu coração diante do Senhor. Versículo 23: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste os louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, e de ferro, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se na escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura, e que lhe pesasse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Primeiro Nabucodonosor, depois o pai de Belsazzar, depois Belsazzar, e agora Daniel. Versículo 30: Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Irmãos, no capítulo 2 de Daniel, é a interpretação daquela grande estátua, cabeça de ouro, Império Babilônico. Quem imaginaria que este grande império cairia? Como
Nós acabamos de fazer a leitura, um homem que dominou, que governou, que tinha poder para fazer aquilo que lhe achava conveniente. Quem imaginaria que aquele império ruiria, cairia? Mas nós acabamos de fazer a leitura, e se os irmãos quiserem depois ler em casa, Jeremias capítulo 50, nós vamos ver a profecia da queda do Império Babilônico. E tudo teve início no orgulho. Esse conceito exacerbado acerca de si mesmo. O império. Um povo extremamente poderoso. Por permitir que esse sentimento entrasse no coração, ele não imaginava que eles cairiam. Não imaginava. Mas chegou o dia da queda. Agora um pouquinho para frente, vamos ver Neemias. Neemias capítulo 9. Crônicas, Esdras, Neemias. Eu quero que você abra a Bíblia, irmãos, para nós vermos a verdade dessa palavra de Provérbios 16, 18. E esse sentimento que para Deus é pecado. Neemias capítulo 9, versículo 9, versículo 11. Uma outra nação também muito poderosa, 9:9, a quem Israel por várias vezes recorreu buscando ajuda para se livrar dos seus inimigos. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome como hoje se vê. O Egito também tratou o povo de Deus de maneira soberba, e eles também, muitas vezes, o povo de Deus buscou ajuda como proteção, e o Egito também sucumbiu. Uma outra nação muito forte, uma nação poderosa. Mas nesse mesmo capítulo, nós vemos que uma nação inteira se afasta do Senhor por causa da arrogância e da soberba. Versículo de número 16. Porém eles, no capítulo 9, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz. Esse endurecer a cerviz significa pescoço duro, que não se dobra facilmente diante de alguma pessoa com facilidade. E Neemias, ele está aqui fazendo a oração e confissão dos pecados do seu povo. Os nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E agora o versículo de número 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A tua coluna de nuvem deles não se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde deviam ir. E deste teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede. Deste modo sustentaste por 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Versículo de número 23. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, trouxeste a terra que tinha dito a seus pais que entrariam nela
para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregou na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazer deles conforme a tua vontade. E depois que eles experimentarem todos estes milagres de Deus, eles agem de maneira orgulhosa, eles agem de maneira soberba diante do Senhor. E no versículo número 29, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Deus chamou, Deus os tirou do Egito, Deus os levou a uma terra que manava leite e mel. Deus deu a eles leis, estatutos, orientações, antes de entrarem na terra, como eles deveriam proceder. Eles entraram na terra de Canaã, se afastaram do Senhor, e Deus levantou os seus profetas e protestou contra eles, para que eles voltassem para a instrução do Senhor. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. E aí nós temos, por causa deste sentimento que entra no coração de uma nação que tinha lei, que tinha um templo, que tinha um sacerdócio e que tinha uma santa vocação de ser luz para as nações que estavam à sua volta, por causa desse sentimento, eles caíram. Por causa deste sentimento, eles foram abatidos. Quando a gente vê Jeremias, eu quero que você abra, irmãos, essa palavra, ela pode nos livrar de quedas terríveis. Jeremias capítulo 13 e versículo número 17. Jeremias capítulo 13, versículo 17. Esse eu gostaria muito que os irmãos abrissem. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Vejam a atitude de Jeremias ao presenciar esse sentimento no coração de Judá. Quando ele vê esse conceito que eles tinham acerca de si mesmo, e rejeitando a palavra de Deus, e Jeremias ele vê, Provérbios 16, versículo de número 18, o sábio Salomão já havia registrado na palavra de Deus, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então Jeremias ele começa a chorar, porque seria apenas uma questão de tempo, se não houvesse arrependimento, para que eles caíssem, e seria uma queda fatal. Veja o que nós estamos falando aqui, lendo a Bíblia. Estamos lendo nações poderosas
impérios poderosos, estamos vendo uma nação que foi chamada para ser bênção para todas as nações do mundo, e por não cuidarem do seu coração, esse sentimento que é sutil e todos os seres humanos são suscetíveis a ele, esse sentimento entrou e eles não conseguiram identificar em si próprio, mas olharam para os outros, as nações em volta, a sua impiedade, mas não conseguiam enxergar neles mesmo esse sentimento que estava conduzindo-os a um precipício, a uma queda de destruição. E Jeremias chora. Ele chora, e eu acredito, irmãos, que como obreiros da casa do Senhor, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o espiritual discerne, não é discernindo ao identificarmos este sentimento no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família, de um jovem, de um adolescente, de uma comunidade. Nós devemos seguir o modelo de Jeremias e chorar, porque o próximo passo é uma queda. E Paulo, ele vai falar em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo número 4. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 1, ele diz que os últimos dias serão dias trabalhosos. Nós conhecemos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, e está aqui, orgulhosos. Essa palavra orgulhosos significa encher-se de orgulho, tornar-se arrogantes. Então, nos últimos dias haverá essa característica nos homens. E no versículo 5, Paulo, ele diz qual deve ser o procedimento de Timóteo e dos irmãos da cidade de Éfeso, a igreja relacionada a estas pessoas que terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ponto final. E Paulo, ele vai dizer: destes afasta-te. É assim que está na tua Bíblia? Porque é um sentimento, irmãos, destruidor. E Paulo recomenda a seu filho na fé, Timóteo, um jovem obreiro, pastor, aquela igreja, naquela cidade, que deveria se afastar destes, porque o próximo passo seria a queda. E aí, aonde eu compartilhei aqui, carregar com os irmãos, é o livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Nós vemos que os soberbos, eles são enganados por si mesmos. Obadias capítulo único, versículo número 3. Assim está no versículo 3 de Obadias: a soberba do teu coração te enganou. Porque a soberba é um conceito elevado que a pessoa tem acerca de si mesmo, mas não representa a realidade dos fatos. E aqui, Edom, que são irmãos de Jacó, eles foram enganados pela soberba do seu coração e pensaram ser aquilo que não eram. E mesmo aqui o Obadias, os irmãos deixam aberto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo falando aos irmãos da igreja de Corinto: aquele pois que cuida estar em pé, olha que não caia, porque esse sentimento ele é sutil,
E os edomitas, eles foram enganados pelo seu próprio coração através da soberba. E esses edomitas, através da soberba, irmãos, eles se tornaram indiferentes. Olha no versículo 11. No dia em que estiveste em frente dele, no dia que os forasteiros levaram cativo o seu exército e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Como que pode? Os edomitas, irmãos dos judeus, quando os babilônios eles invadem Jerusalém para destruir, ali estavam os edomitas junto com os babilônios, participando neste momento uma completa insensibilidade. A soberba, ela torna o homem insensível e indiferente para com o seu próximo. Olha no versículo de número 12: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá. Eles não apenas entraram junto com os babilônios, mas eles também se alegraram pela queda dos judeus e regozijaram-se. Eles agiram de forma indecente. Como que pode? A soberba do versículo 3: se tornaram indiferentes, indecentes. E do versículo 10 ao versículo de número 14, eles são desumanos. Que do versículo 13: nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar. Olha o sentimento do coração deles. Eles estavam satisfeitos. O Salmo 137 diz que eles diziam: arrasai-a, entrai e arrasai-a. Mas a origem deste indiferentismo e dessa desumanidade é a falta da vigilância em relação à soberba, que entrou no coração, e eles se sentem satisfeitos de ver os seus irmãos arrasados no dia da sua calamidade. Olha o que eles fizeram: nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para os exterminares, os que passassem. Aqueles que estavam querendo fugir para salvar a sua vida, os edomitas cercavam e impediam sua fuga, e eles os exterminavam, os matavam e os entregavam para os seus opressores no dia da sua angústia. Eles se tornaram desumanos. E a gente olhando para isso, soberbos, tratou com arrogância seus irmãos, por causa da sua localização geográfica. Deus diz: aquilo que você fez, vou fazer com você. Quando nós lemos esse capítulo, aquelas montanhas altas que pareciam inexpugnáveis, Deus diz no versículo 4: e se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Queridos irmãos, irmãos, eu não tenho orado como eu deveria orar. Eu peço que os irmãos orem por mim, que eu preciso, porque é bom de Deus. Mas eu vos amo. Eu amo cada um dos meus irmãos. E este sentimento
não importa no coração de quem for. Se ele entrar, e se não houver arrependimento, é o autoextermínio. Irmãos, nós estamos aqui falando de pessoas poderosas, de pessoas, esse povo, uma localização geográfica privilegiada. Mas Deus disse que eles seriam completamente saqueados. Diferente dos vindimadores, que eles passavam colhendo as uvas e deixavam ali a palavra do pastor João, que a irmã Clarice falou lá em Sanadaia, o rabiço. Eles deixavam o rabiço, mas Deus disse: por causa da soberba do teu coração, os ladrões entrarão e eles não deixarão nada. Deus diz que os teus sábios, eles ficarão completamente confundidos, e o exército será completamente aniquilado. Não sobraria absolutamente nada, por causa deste sentimento. E os edomitas, irmãos, olha só, eles foram derrotados por Judas Macabeu no ano 164 a.C. E essa nação já não existia no primeiro século. Em torno do ano 70 depois de Cristo, foi completamente aniquilada pelos romanos. Porque Provérbios, irmãos, 16, 18, nós fizemos a leitura do texto sagrado: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Nós vimos quantas coisas devastadoras aconteceram com pessoas. Irmãos, eu acho, aqui estou no que eu acho, pessoas muito mais poderosas do que nós. Olha a luz que o querubim da guarda que estava no jardim de Deus. Esse sentimento entrou no coração dele, e nós vimos o que acontece com aqueles que não se arrependem. O fim é muito triste, irmãos. O fim é devastador. Eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Quando vem a soberba, vem a afronta. A soberba, Provérbios 29, versículo 23, a soberba do homem vai o afundar, vai o rebaixar. Às vezes, irmão, a pessoa, por esse conceito elevado acerca de si mesmo, ele se acha aquilo que ele não é e nunca virá a ser, e ele humilha os outros. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. A soberba vindo, a própria soberba vai abater o homem, vai rebaixar, e esse homem será afundado. E nós precisamos vigiar contra este sentimento, contra o orgulho, contra a soberba. E o antídoto contra este sentimento, meus irmãos, é a humildade. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque eles têm uma promessa deles, é o reino dos céus. Aqueles que se submetem a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de humildade. Sendo em forma de Deus, se humilhou e foi achado na forma de homem. Aleluia. O orgulho, ele é incompatível com a vida em Cristo. Não há compatibilidade. Paulo disse: viver é Cristo. E essa nova vida em Cristo, este sentimento de superioridade em relação ao outro, não cabe. Porque nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Nós, ainda eu conversar com a missionária Silvânia ontem na mesa, eu falei: Senhor, me perdoa. Porque o alvo de Deus não é fazer de nós um pastor melhor. Eu falei: Jesus, irmão, se eu tenho tratado algum dos senhores de maneira soberba, eu peço perdão. Se tratei, se tenho tratado, eu peço que os irmãos me perdoem. Porque o alvo de Deus não é fazer de nós pessoas melhores. O alvo de Deus é nos conformar à imagem e à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos sendo transformados de glória cada vez maior pelo Espírito Santo na imagem de Jesus. Aleluia. O nosso modelo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E a nova vida em Cristo, ela é incompatível com orgulho, com arrogância, com a soberba. E nós devemos vigiar muito contra este sentimento, porque um fariseu, ele tinha orgulho religioso. Senhor, graças eu te dou, porque não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E aquele publicano batia no peito e me leva para o céu. Mas aquele fariseu, ele tinha a soberba no seu coração, e por causa da soberba, ele não foi justificado. Ele desceu para casa sem justificação. Mas aquele publicano que batia no peito, não olhava para o céu e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que não consigo nem olhar para o céu, que sou um miserável pecador. E Jesus disse que aquele homem que reconheceu a sua dependência de Deus e se humilhou diante do Senhor, ele foi justificado. E todos que se humilham, a palavra de Deus diz que eles são felizes, aleluia. E o reino de Deus pertence a eles. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não receba a glória de quem quer que seja, nem de você mesmo. Faça como João Batista: importa que ele Aleluia. e que eu estou escondido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segundo, compreenda que não há nada em nós
que não tenha sido concedido por Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Lembrem-se que tudo que você e eu temos recebido tem sido concedido pelo Deus Criador dos céus e da terra. E nós não temos nenhuma razão para nos orgulhar, porque se tudo que temos foi recebido do Senhor, como nós viveremos como se não houvéssemos recebido nada dele? Toda a tua capacidade intelectual, toda a tua capacidade financeira, tudo que você tem, tudo que você é, você recebeu de Deus. Nós temos que reconhecer isto, para não incorrermos nesse sentimento. Você prega, Deus te usa, mas lembra, é porque Deus te usa. Você toca, mas lembra, é porque Deus te deu sabedoria. Aleluia. Você canta, é porque Deus te deu capacidade. É por causa de Deus. Glória. E o dia que este sentimento entrar no coração humano, pode ser o maior império, pode ser o maior pregador, o maior cantor, maior equipe de louvor, maior ministro conhecido nacional e internacionalmente. Irmãos, a queda não vai demorar. Então, aprendamos a dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. É Deus. Oh, glória. É Deus o responsável por tudo aquilo que nós temos recebido, que são bênçãos na nossa vida. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Camacho. Santo Deus. Um dia eu falei para o Caleb e Daniel, por causa da graça do Senhor Jesus, falei: filho, se você honrar o Senhor na tua vida, o Senhor vai abrir portas que você nem imagina para você. Mas falei, tem um detalhe: quando você entrar para a faculdade, não caia no equívoco de achar que você ou aqueles meninos sabem mais do que teu pai e sabem mais do que os anciãos, porque esse é o princípio da queda. Não importa, irmãos, quanto nós saibamos, não importa o quanto você estudou, quantas faculdades, quantos cursos teológicos, quantos diplomas. Glória ao nome de Jesus por tudo isso, mas atribua a Deus. Oh, glória. É Ele que te deu força, que te deu graça, que te deu sabedoria, que iluminou o seu entendimento. Aleluia. Santo. Terceiro lugar, reconheça os teus erros e arrependa-se, porque o soberbo, arrogante, ele tem muita dificuldade de pedir desculpa. Não reconhece seus erros, não se arrepende, mas para evitar esse sentimento, reconheça os seus erros. Aleluia. Nós não queremos errar, mas nesta natureza adâmica nós cometeremos equívocos, mas precisamos ter o temor de Deus e a hombridade espiritual para reconhecer que nós erramos, que nós nos equivocamos e precisamos voltar atrás. Natan fez isso. Ele falou: Davi, constrói o templo, faz tudo conforme está no teu coração, que Deus vai ser contigo. E ele vira as costas e sai, enquanto ele está
Davi, Salomão que vai construir. E Natan volta e fala: Davi, não é você que vai construir, é o seu filho Salomão que vai construir o templo. Mas ele voltou atrás e reconheceu que se equivocou. Nós temos que voltar atrás. Nós temos que nos arrepender e nós temos que viver dentro dessa dinâmica. Seja no casamento, seja na vida ministerial, seja na vida em sociedade, nós temos que reconhecer os nossos erros, amém, irmãos? Amém. Eu não reconheço meus erros, irmãos. Está aqui Provérbios 16, 18: a soberba precede a queda, a ruína. Você quer cair? Responda para mim: você quer cair? Não. Então diga para o teu irmão: às vezes você vai errar, às vezes eu vou errar. Então a gente precisa também aprender a perdoar, porque todos estamos em um processo que ainda não terminou. Nós temos que perdoar. E Jesus disse, quando Pedro falava: até quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus disse: não, 70 vezes 7. Nós precisamos cultivar essa disposição de perdoar sempre. Errou, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Errei, me perdoa, me perdoa. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E aqui eu encerro. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere o seu irmão superior a você. O sentimento que houve em Jesus, sendo em forma de Deus, foi achado na forma humana. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia! Não olhemos uns para os outros com um olhar de superioridade. Sabe aquela expressão: quem é você para falar comigo? Quem é você? Irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, aqui não precisa de patente. Eu vou respeitar o meu pastor. Meu pastor é superior a mim. Outro. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma obra muito linda na vida de todos nós. Mas se nós não vigiarmos, se a gente não vigiar, o diabo é muito. Então trate o seu irmão como superior. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que essa palavra dessa manhã nos ajude a evitar aquilo. Glória a Deus. E o Salmo 19: também da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhorie de mim, porque eu desejo em nome de Jesus, enquanto Jesus não voltar, nós envelhecemos de cabelo branco, aleluia, continuamos a fruto para a glória de Deus. Aleluia. Servir o Senhor com alegria, felizes, aleluia, frutificando para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarda
porque dele procedem as saídas da vida. Poderosos caíram, porque não vigiaram. Nós precisamos continuar aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus e aprendendo com os nossos irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus usa o homem para falar ao homem. Aleluia. Irmãos, independente de quem ministra, é o nascido de novo. Aleluia. Deus fala ou não fala, irmãos? A partir do momento que abrir a Bíblia, Deus já está falando. Tem um versículo em Provérbios, depois irmãos leem. Deus diz, irmãos, aquele que rejeita a minha lei, até as suas orações serão abomináveis. A forma como nós recebemos a palavra de Deus. Se nós, quem está ministrando é o pastor Helmer. O pastor Helmer não sabe nada. Eu sei mais do que eu. Oh my God. Eu que deveria estar ministrando no CFA hoje, não o pastor Helmer. Vai chegar até o dia. Hoje foi o meu. Então, expor o sentimento. Não, irmãos. Nós não podemos cair nesse laço. Nós não podemos. Ouça a palavra de Deus com amor, com zelo. Aleluia. Irmãozinho, na terça-feira, que vai trazer a palavra, novo convertido, abra a Bíblia e fala: Jesus, fala comigo, que a tua palavra é a tua lei. Eu vim nesse lugar, eu preciso ouvir a tua voz. E ter sensibilidade. Se eu tiver com sono, eu levanto. Jesus, eu preciso da tua palavra. Fala comigo nesse lugar, porque eu não posso estar de ombro, porque vai ter no dia da aflição, e no dia da aflição eu vou clamar, Deus não vai ouvir, e eu preciso do socorro de Deus na minha vida. Senhor, não resista a mim, mas conceda graça, irmãos, pelo amor de Deus. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. E o que será você e eu sem a graça do Senhor, o favor de Jesus, diante de Golias, diante de Gesem, Tobias, Sambalate, diante de Senaqueribe, que vem com fúria para nos destruir, mas se nós nos humilharmos, Deus nos concede o seu favor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória. Será que aqui nesse santuário Obrigado, Jesus. alguém não tem que pedir perdão para alguém? Obrigado. Será que voltando para casa a gente não tem que pedir perdão para alguém? Não. Nós vamos nos humilhar. Os que se humilham, Deus exalta. Mas os que se exaltam, Deus abate. E se tem que pedir perdão, se tem que liberar perdão para alguém, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se posicione como um servo de Deus, como uma serva do Senhor, e diz: meu irmão, me perdoa, eu fui arrogante, eu fui soberbo, eu fui orgulhoso, mas eu quero pedir que o irmão me perdoe, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero ir morar no céu. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Não, brother. Não. Nós viemos do mundo assim, mas estamos sendo transformados e conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Deus está nos transformando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou examinando meu coração. Eu já pedi, não vou pedir perdão ao pastor Hélio, pastor Sérgio, pastor Gideão, Joseph, Michael, Daniel, o Evandro. Se eu tratei, se tenho tratado da Silveira, me perdoe. Me perdoa, me libera o perdão sobre a minha vida.
Porque eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero que você também vá para o céu, aleluia. Eu quero ver você, irmão, voando nas asas do Espírito. Eu quero ver você pregando, ministrando, louvando, Deus te usando, Deus te abençoando, Deus abençoando sua casa, sua família, seu ministério. E você dizendo: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Deus usando jovem, adolescente. E você dizendo: é Deus, é Deus, é Deus. Glória a Jesus. Paizinho, nós oramos nesta manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, e clamamos pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, como líderes, Pai, como obreiros da tua casa. Guarda nosso coração, guarda, Pai, nossas vidas, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai, como o salmista ele orou, nós também oramos nesta manhã, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda teu servo da soberba, que ela não se assenhorie de nenhum de nós, da nossa família, dos casais, meu Deus, dos jovens, dos adolescentes. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, levanta homens e mulheres quebrantados, humildes, que sejam um instrumento nas suas mãos, meu Deus, para abençoar vidas, para abençoar famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, obrigado por essa manhã. Nos despede da tua paz, nos despede da tua segurança, nos despede da tua proteção. E o pastor Gideão, o Senhor que veio de mais distante de Mishima, leva ele em paz, irmã Clarice. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te bendizemos. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, abençoa as famílias, abençoa os matrimônios, abençoa os obreiros, Senhor. Abençoa os obreiros da tua casa, Jesus. Abençoa os professores. Derrama mais graça, Senhor. Derrama mais sabedoria, Senhor. Usa com muito mais poder, em nome de Jesus. E continuaremos, Pai, a dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia. Porque o Senhor é digno. Foi o Senhor que nos salvou. Foi o Senhor que nos libertou. O Senhor que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor que fez toda esta maravilha nas nossas vidas. Oh, glória! Aleluia! E nós queremos dizer muito obrigado. E nos perdoa, Senhor. Sim, meu Deus. Nos perdoa se em algum momento nós permitimos que esse sentimento entrasse no nosso coração. E se nós tratamos o nosso irmão, Senhor, meu Deus, com essa superioridade, com essa arrogância, nós estamos aqui pedindo perdão, Jesus. E que o Senhor reescreva a nossa história. Não há Deus como meu Deus, como Ele eu nunca vi. Quando o mal quer me vencer, ouço a sua voz dizer: sou teu Deus, estou aqui. Não há Deus como meu Deus, não existe outro melhor. Meu refúgio e fortaleza, minha força na fraqueza, o meu Deus é o maior. Não há Deus como meu Deus.